Então, pessoal, resumindo e chamando atenção para o que ele colocou, né? Ele colocou uma questão muito importante, que para o cientista, né, para nós pesquisadores, para nós investigadores, para aqueles que querem, de fato, é, se tornar e se desenvolver como intelectuais, como estudiosos, como buscadores da verdade, é muito importante que a gente não caia no relativismo de achar que todos os aspectos da realidade são subjetivos. A gente precisa resgatar essa compreensão de substância e acidentes para que a gente possa partir de um ponto comum e fazer a nossa investigação. Sempre precisamos encontrar o centro das questões e, a partir disso, fazer as investigações, tá? Aqui eu trouxe já as colocações que traduzem palavras que não correspondem, né? Que tem um cunho aqui de despertar sentimentos e não aferir a verdade. E eu trouxe essa citação que eu acho muito interessante de Chesterton, que ele fala que chegará um dia que teremos que provar ao mundo que a grama é verde. Então, ele traz aqui essa reflexão para que a gente não se afaste mesmo do que simplesmente é e relativizemos, né, a realidade das coisas e fiquemos sem nenhuma perspectiva, de verdade. No vídeo, eu achei que em algum momento ele ia falar que estava falando do politicamente correto. Não, e o politicamente correto realmente é bem por aí, né? Existe uma parcela muito grande de sentimento, né, em relação às expressões que muitas vezes não na questão literal, na questão realmente conceitual, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. E busca-se excluir algumas palavras do vocabulário exatamente por uma interpretação equivocada e pautada no sentimento, né, no subjetivismo, e a gente vai, como o livro 1984, que fala que quanto mais reduzirmos, né, o vocabulário, menos perceberemos a realidade. E é o que a gente volta à frase, né? O limite da minha linguagem é um limite da minha existência. A gente não pode ficar eliminando palavras que fazem parte mesmo da nossa língua, do nosso vocabulário, porque senão a gente vai começar a excluir as realidades que aquelas correspondem, né? Isso é muito sério mesmo, muito. E tomou uma proporção muito grande, né? Essa questão do politicamente correto e, e a busca por exclusão de algumas palavras que são muito importantes e que fazem parte, além do vocabulário, da própria cultura de um povo, né? É como se você apagasse muitas vezes parte, né, da história. Então, é muito preocupante. Muito bem colocado, viu, Luiz? Ó, e aí aqui eu fecho essa primeira parte em relação à expressão de impressões. O que que seria essas expressões de impressões? É exatamente a conclusão de tudo que eu falei quanto à primeira percepção intuitiva e a análise racional a partir das palavras. Então, se você não consegue apreender o mundo, não consegue expressá-lo. Então, sem essa expressão, não é possível raciocinar sobre elas, e isso impede que elaboremos os conceitos. A operação da inteligência, ela se dá em cima de um material dos sentidos e da imaginação, o que forma a nossa memória. Tá bom? Então, aqui, essa é realmente uma conclusão de tudo que eu coloquei até aqui para vocês. Alguma dúvida, gente? Já haviam pensado sobre isso, expressão das impressões? É muito interessante, né? Então, vamos lá, vamos entrar então no método científico.
Vocês vão perceber que agora, trazendo todo esse conteúdo que foi abordado, a questão do método científico ele vai ficar um pouco mais fácil da gente perceber, tá? Quando eu falo, então, de metodologia, eu estou falando de um estudo dos métodos que são empregados para a formulação de uma pesquisa científica. O fato é uma coisa a ser verificada e que será comprovada ou refutada, tá? E eles levam ou podem levar à verdade, porque esse é o objetivo da gente produzir a ciência. A gente tem que buscar ao máximo fazer com que essa análise corresponda efetivamente à verdade. O método, então, a gente falou que a metodologia é o estudo dos métodos, ok? Então, o que que é o método? O método, gente, a palavra método, se a gente for separar, meta é através, iodos é caminho. Então, através é o caminho através do qual se chega a um fim. Isso é um método, tá? Então, a gente, do ponto de vista aí da ciência, então, é um conjunto de meios e processos que a gente utiliza durante a nossa investigação para a gente chegar na comprovação dos fatos que foram observados. Então, isso é o conceito de métodos dentro do conjunto do estudo da metodologia. Até aí, tudo bem? Então, assim, nós temos, então, a metodologia científica. A metodologia científica é o quê? O conjunto de métodos usados para uma investigação. Os métodos são o quê? São os caminhos através dos quais a gente chega a uma determinada conclusão. E aí eu trago um pouco da filosofia que eu baseei todo o estudo até agora para informar a vocês que, a partir do estudo de Aristóteles, que foi já um aprofundamento ainda maior para a questão do estudo científico, nós vamos então ter como base a forma como ele definia esse estudo, tá? E Santo Tomás de Aquino e Alberto Magno foram, na época, né, os monges que fizeram um desenvolvimento muito aprofundado do que Aristóteles pregava. Então, foi um aperfeiçoamento ainda maior sobre todo o estudo que Aristóteles fez do uso da razão, tá? E aí, como era feito, então, qual era o método que eles utilizavam, né? Era essa análise da gente buscar a verdade através de um diálogo, tá? O diálogo que consiste, primeiro, de uma disputa, era chamado de disputa. Então, a investigação vinha a partir de uma disputa de teses ali adversárias, né? E aí, da análise daquela disputa, se chegava ia refutando ou confirmando algumas teses para se chegar a uma conclusão. Então, basicamente, gente, todo o nosso trabalho científico é isso. A gente tem ali uma questão, né? Um problema, ok? E diante ali daquele problema, a gente vai criar teses para solucionar aquele problema, que são as hipóteses, e diante dessas hipóteses, nós vamos chegar a uma conclusão, ok? Então, basicamente, a substância do método científico é isso aqui, tá? De muitos e muitos anos atrás, e que a gente hoje aplica não só quando a gente vai fazer
um trabalho científico, como também na nossa vida, para tudo. Na resolução dos problemas em geral, a gente utiliza métodos, certo? Tá? Racionais, para a gente resolver problemas, para a gente chegar a conclusões, para a gente identificar problemas. Então, a gente utiliza isso durante a nossa vida inteira. Então, quando eu fico querendo fazer com que vocês compreendam a metodologia científica, é muito mais buscar uma experiência mesmo de vocês, do que eu ficar passando mesmo conceitos, técnicos, abstratos, que vocês custam a conseguir compreender dentro da formulação do texto. Aí, então, a partir do momento que a gente enxerga que isso faz parte do nosso dia a dia, vocês vão perceber que na hora da elaboração do trabalho, vocês só nada mais será do que colocar no papel algo que vocês fazem cotidianamente. Então, essa discussão, né, ela é observada com o rigor da lógica silogística. Eu vou falar o que é o silogismo, tá? A gente procede de maneira dialética à busca, pela verdade, pelos resultados que correspondem à realidade. O que a gente faz? A gente trabalha os dados, que nos chegam a partir dos nossos sentidos. Depois a gente compõe, divide, relaciona, raciocina, formula, apropria os conceitos e chega-se à conclusão. O silogismo, então, é essa estrutura argumentativa, né? Com esse raciocínio dedutivo. Então, formada pelas três proposições que estão interligadas. Então, a gente parte de um problema, que é formulado na maioria das vezes por uma negação a ser refutada, e depois a gente, então, busca, em torno da tese, a gente formula algumas objeções para a gente chegar na solução.